Existem filmes que são capazes de mudar a história da vida das pessoas. Um Sonho de Liberdade está naqueles top filmes que eu já vi várias pessoas falarem que aconteceram isso com elas ao assistir esse filme. Eu sou o Zé, eu sou pastor e professor de teologia, e eu quero nessa série aqui de top 100 filmes da lista do MDB conversar com você sobre uma visão cristã sobre esses filmes, dialogar e começar com o Sonho de Liberdade até uma animação minha, assim, porque é um filme muito bom, não é por menos que ele está no top 1 aí da lista do IMDb faz um tempo. E eu acho que a gente pode tirar várias coisas sobre uma visão cristã disso, tanto para cristãos quanto para pessoas que ainda estão flertando com o cristianismo, assim, porque o filme é recheado desses temas, o cristianismo está presente diretamente e indiretamente, na maneira como o filme se coloca, assim, né. E eu queria, a partir dessa série, conversar com você justamente sobre a beleza que existe nos filmes e desenvolver uma visão cristã não só sobre os filmes em si, mas sobre assistir filmes no geral, como que os cristãos lidam com a cultura. Esse é um dos propósitos aqui do canal, é um dos interesses que eu mais tenho, na minha caminhada, assim, na minha, eh, maneira de enxergar o cristianismo em relação à nossa vida hoje, né. Eu acho que a nossa relação com a cultura, ela é super importante e existem sim filmes que talvez não sejam bons de ver e que não indicaria para alguém, mas eu pensei em assistir com vocês, né, esse filme, não, diretamente, a gente não vai assistir aqui juntos, mas comentar sobre esses filmes e a partir disso tanto dar ideias de como, lidar com a cultura, mas também questões teológicas e uma visão sobre a vida em si que a gente aprende com os filmes. O Sonho de Liberdade, né, esse filme, ele já inicia com uma cena, assim, sensacional, ele desde o início ele te leva, assim, num trama, né, de você perceber e pensar que será que o Andy, né, o personagem principal, ele é inocente ou não? E aqui já vou entrar em questões do filme em si, se você não assistiu o filme, não quer ter nenhum spoiler, vai lá, assiste o filme, depois a gente, você entra aqui no canal, mas o filme é de 94, se eu não me engano, né, no o ano faz muitos anos aí que ele, já faz mais de 30 anos que ele saiu no cinema. E então a gente vai falar abertamente aqui sobre o filme, sobre todo a conexão do filme, o final e tudo, mas a gente descobre, não no começo, que o Andy ele é sim inocente. Só que existe uma possibilidade dele não ser inocente, dele realmente ter matado a esposa. Só que você fica até mesmo ele não sendo inocente, ele mata a esposa porque ele talvez teria matado a esposa porque ela trai ele, né. Então já começa essa questão, mas o Andy é o único cara verdadeiramente inocente, pelo menos que a gente tem noção ali no filme, que tá nessa prisão, uma prisão, muito complexa, muito, eh que dá medo, né, logo no início, assim, quando os presos estão chegando, que o Andy está chegando na prisão, os presos mais antigos apostam quem que vai chorar primeiro, quem que vai, eh, se, break out, né, breaking, tá numa sensação de eu não pertencer àquele lugar, começar a querer sair. E o outro personagem principal, né, que é do Morgan Freeman, que é também um um papel essencial para o filme, né, do Red, que, o Morgan Freeman faz, ele que narra o filme e tudo, ele fala que ele aposta no Andy, que o Andy que vai ser o primeiro cara a acontecer isso, mas não é isso que acontece. Mas eu quero falar 2 coisas essenciais desse filme que eu peguei, que eu acho que, tá conectado, assim, com algo que a gente pode conversar. A primeira delas é uma visão diretamente, eh,
crítica ao cristianismo e o cristianismo institucional aqui na figura do diretor, né? O diretor Norton, ele ele é um cristão, assim, a gente não dá para saber que denominação certinho, não sei se é um cristão católico, enfim, tem algumas indicações lá, talvez ele seja católico, mas isso é indiferente. Mas ele é um hipócrita. Ele fala sobre a Bíblia, ele fala sobre ser um cristão e não querer blasfemar o nome de Deus, que aqui esse ponto acho que é essencial para a gente entender uma, um aspecto importante dos Dez Mandamentos, né? Não tomarás o nome do seu Deus em vão, não blasfemará o nome de Deus. E o diretor da prisão é uma das primeiras coisas que ele fala sobre as regras da prisão. Ó, você não pode blasfemar o nome de Deus e você tem que ler a Bíblia. Então eu dou uma Bíblia para cada um dos prisioneiros e você não pode blasfemar o nome de Deus. E qual que é a visão que o filme passa e demonstra essa hipocrisia do diretor? Porque ele se coloca assim, ó, não pode blasfemar o nome de Deus, é proibido aqui, é a pior coisa que você pode fazer. Só que a atitude dele, como um diretor corrupto, que depois você vai ver, como alguém que é homicida, é assassino, ele mata presos que ele é, não gosta, que atrapalham todo o esquema dele. E ele só não mata o Andy porque ele usa o Andy para fazer um esquema lá de, de desviar dinheiro da prisão. Então, é todo um jogo que o filme mostra, que demonstra essa hipocrisia e demonstra algo que dá pra gente tirar assim de que ah, o blasfemar o nome de Deus, mais do que falar algo e usar o nome de Deus em vão, o próprio texto bíblico, os próprios Dez Mandamentos vão mostrar que esse blasfemar a Deus, usar o nome de Deus em vão, não é a partir necessariamente apenas da sua fala, mas da sua atitude, da sua vivência a partir de alguém que carrega o nome de Deus. E ali o povo judeu, né, quando eles saem do Egito e ouvem ali os Dez Mandamentos, eles são o povo de Deus que vai carregar o nome de Deus, né? Eles carregam a arca do testemunho de Deus, da presença do Senhor, e eles são o povo escolhido por Deus. Esse povo escolhido por Deus carrega e testemunha desse Deus para as outras nações. E eles deviam, né? E assim como e viver a lei de Deus é testemunhar de um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que cuida do estrangeiro, cuida da viúva, um Deus que vive em santidade, que deve fazer com que o seu povo viva numa santidade verdadeira, em amor, em plena comunhão com esse Deus. E não é isso que o povo judeu acaba fazendo na maioria das vezes, né? Como a gente vai ver nos livros históricos da Bíblia, nos profetas, mostrando que aquele povo se desviou. E isso era testemunhar contra o próprio Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos com os judeus que eles estavam fazendo, ó, entre os gentios, o nome de Deus está sendo blasfemado por culpa de vocês, porque vocês não estão vivendo aquilo que Deus chamou vocês para viver. Então, a primeira coisa que dá para a gente tirar aí do filme é usar essa crítica que o filme faz sobre a hipocrisia do diretor, não para criticar o filme em si, porque às vezes o cristão, quando ele olha uma crítica a um cristão num filme, ou numa situação, numa obra, ele vai ficar já na defensiva falando assim: ah, não, esse filme é ruim porque está mostrando que o cristão é hipócrita. Tudo bem, a gente pode ficar incomodado, mas fique incomodado com a situação em si. E veja, isso não acontece muitas das vezes. Não existem muitos cristãos que vivem esse tipo de vida, de falar, de querer testemunhar, falando assim: não, não pode blasfemar o nome de Deus, ou
qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de moralismo religioso que possa acontecer, mas na prática, na vida mesmo da pessoa, ela demonstra algo diferente, ela demonstra que não vive aquilo que Deus mesmo manda a gente fazer como cristãos. Então, essa primeira reflexão que dá para a gente pensar assim, na maneira como o Andy lida com esse cara, que é um corrupto, que é alguém que não testemunha do amor de Cristo, e não só não é um bom cristão, como não é uma boa pessoa, assim. E que ele usa claramente o nome de Deus para impor ali uma sociedade dentro da prisão de medo, de um julgamento, colocando o julgamento de Deus como algo super certo, só para que eles possam obedecer esse diretor e ter medo dele. Isso é usar o nome de Deus em vão. É isso que é o problema é, dessa pessoa, e não de fato você às vezes falar, ah, Deus, ai meu Deus e tal, né? Porque isso acontece menos no Brasil, mas os americanos têm muito isso, né? De você não pode nem falar oh my God. Oh my God é quebrar esse mandamento de não falar o nome de Deus em vão, tanto que eles usam oh my gosh, eles mudam essa expressão para tentar mudar isso, e eu entendo, não vou criticar isso em si, mas muitas vezes esse tipo de coisa desvia o foco daquilo que o mandamento realmente propõe. E eu acredito que o filme acerta sim em fazer essa crítica, mesmo que indiretamente. E eu convido você a olhar os filmes dessa forma. Não olhar de uma maneira simplista, tá criticando o cristianismo, tá usando o diretor de uma maneira hipócrita como um cristão, então isso é ruim, o filme é ruim por causa disso. Não, use isso para até entender sobre a sua vida, pensar, refletir sobre situações que a gente vive assim na, que a gente vê nas nossas igrejas ou na nossa sociedade. E então esse primeiro ponto acho que é muito interessante da gente pensar e aplicar nas nossas vidas. Assim, o filme ele tem uma um impacto muito forte nas pessoas, e talvez muitas dessas pessoas usam o filme para se afastar sim da religião. Mas eu acho que a gente pode usar o filme como esse, ou esse exemplo, ou esse tipo de exemplo para mostrar, ó, essa pessoa que faz isso, ela não está vivendo o que realmente Deus fala. Olha, deixa eu te mostrar. O próprio Jesus criticou isso nos fariseus. Eu não preciso nem sair da Bíblia para criticar isso. A própria Bíblia critica esse tipo de coisa, e a gente usar esses meios tanto no nosso interior, na gente dentro da igreja, como forma de evangelismo, como apologética e cristã. E o segundo ponto, segundo aspecto central assim que eu vi uma visão cristã do filme, tanto acho que o Andy tem uma figura messiânica muito forte, né? Ele vários paralelos com o próprio Jesus, assim, ele é um inocente que está preso ali no injustamente, ele vive uma vida ali dentro daquela prisão de uma forma diferente, como se ele fosse tivesse uma liberdade diferente das outras pessoas. Ele vive uma esperança maior e que conecta com o mundo de fora, algo que vai além aquela prisão, que também tem paralelos muito fortes com Jesus, né? Você pensar, ó, Jesus está vivendo uma vida que ele conecta com a vida fora desse mundo, assim, muito forte, testemunhando do amor do Pai, de algo que está além dos muros dessa prisão do que a gente vive hoje aqui, é, presos pelo pecado, pela situação atual. E tem uma frase até forte do filme, essencial, assim, de uma conversa que o Andy está tendo com o Red, que ele fala assim: get busy living or get busy dying. Ou você se ocupa em viver,
ou se preocupa em estar vivendo, ou você se preocupa em estar morrendo, ou você está se ocupado morrendo. E o Andy está falando assim: não, eu quero me dedicar e me colocar para ficar ocupado em viver, porque é a vida, por mais que a gente tenha essa dificuldade de estar nessa prisão, de estar nesse mundo onde a gente está preso aqui, é uma situação difícil. Eu quero me acostumar com a ideia de eu estar vivendo e estar pensando para além desses muros. E tem uma história do Brooks, que é um cara que foi preso muito cedo e que viveu ali a maior parte da sua vida dentro da prisão. E quando ele sai, ele não consegue tolerar o fato dele estar livre. Ele não consegue tolerar o fato de não estar mais naquele contexto. E eles falam, né, que o Brooks foi institucionalizado, que as grades da prisão moldaram ele de tal forma, aqueles muros moldaram ele de tal forma que ele não conseguia lidar com a liberdade. Isso tem paralelos, obviamente, com a filosofia platônica, né, com o mito da caverna, de você não conseguir lidar com isso. E o filme, eu não estou falando aqui que o filme tem uma proposta teológica cristã única ali, pura. Não é isso, tá? O autor, o diretor lá não é cristão, ele não faz isso, ele se baseia numa obra do Stephen King, que também ele vai fazer isso depois em outro filme que a gente vai ver nessa série aqui, que é do Green Mile, né? Que em português até tem outro nome, né? E eu não vou pegar aqui muito, mas ele não tem essa proposta cristã, não tem essa proposta teológica pura de um cristianismo ali que está. Não, ele fala e lida com algumas coisas, e aqui tem claramente uma filosofia platônica, né? Platônica ali, e outros filósofos gregos, né? Talvez um estoicismo, tem pessoas que interpretam dessa forma, mas o que pega aqui, o que é importante da gente conectar aqui com a obra de Cristo e com uma visão cristã do filme é essa visão de que Jesus, de alguma forma, também conecta a vida com Deus, com o Pai, de uma forma que, vivendo dentro da prisão, vivendo dentro desse mundo, gera incômodo nas pessoas, gera um incômodo das pessoas falarem assim: não, você não pode fazer isso, toma cuidado com isso, porque isso vai. é, o, o diretor lá vai te matar, você vai sofrer as consequências disso, e é isso que acontece com Jesus, né? E tem até esse momento do filme onde o Andy ele tenta convencer o diretor de que ele era de fato inocente, de que outro cara poderia testemunhar a favor dele. O diretor mata esse outro cara, coloca o Andy 2 meses na solitária, algo que nunca tinha acontecido antes, e o Andy fica lá. E é como se o Andy tivesse morrido naquele momento. Ele tivesse indo para o caminho da morte e fosse o tempo ali dele, que a gente vai saber depois que ele está cavando o túnel para fugir da prisão. E quando ele foge da prisão é como se ele tivesse morrido e ressuscitado. Até a própria imagem do Andy lá, depois que ele está na praia no final do filme, e aqui dando o maior spoiler, né, do filme, porque você não sabe até então se o Andy tinha morrido de fato, se matado, porque ele pede uma corda para um dos caras lá e eles ficam com medo que ele pudesse se enforcar. Mas o que acontece é que ele consegue fugir, ele vai para aquela praia que ele fala pro Brad lá no início do filme que ele tem esse sonho de viver nessa praia, de morar lá. E quando mostra o Andy, ele tá restaurado, ele tá numa outra vibe, ele tá todo é, iluminado, assim, e em paz. E é uma figura clara de Jesus, assim, né? Mas
Uma conexão que eu vi, assim, desse filme que caiu uma ficha que é tão relevante para nossa caminhada cristã, é o fato de em Cristo não existe só uma salvação individual, mas uma redenção de todas as coisas. E é isso que acontece quando o Andy sai da prisão, porque ele sai, ele manda lá um documento mostrando toda a corrupção que existia ali dentro, toda a corrupção do diretor. E ao sair, ele redime a vida do Red, que quando ele também sai, ele consegue é, viver de uma forma sem estar preso novamente mentalmente à instituição, à prisão, ele consegue estar fora daqueles muros sem mentalmente estar preso ainda. Então isso é uma ajuda, uma salvação individual que o Andy proporciona para o Red, porque ele tinha esse medo. O Red fala que ele não ia conseguir, talvez, viver fora da prisão, e quando ele sai ali, porque acaba a pena dele, ele consegue uma condicional para sair da prisão. Ele fica com esse medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Brooks. Então o Andy ajuda a salvação individual do Red, né, no sentido que a gente está falando aqui, assim como Cristo nos salva individualmente, pessoalmente, mas o Andy não faz só isso. Ele redime todo o sistema prisional, porque não só quando ele estava lá dentro da prisão, ele ajuda as pessoas, ele planta uma semente de esperança, ele constrói lá a biblioteca, ele ensina os presos, ele desenvolve todo um programa ali, mas depois ao sair, depois da morte e ressurreição dele, né, dele ter saído da prisão, ele faz com que os policiais corruptos lá sejam escancarados, com que o diretor seja escancarado, e a prisão muda toda aquela circunstância e muda para melhor. E é isso que acontece em Cristo. Em Jesus, a gente tem sim nossa salvação individual? Temos. Mas em Cristo, Deus redime todas as coisas. Todas as coisas, toda a criação, tudo aquilo que a gente vive, de alguma forma, Deus não abandona a sua criação para trás. E o Andy não abandonou a prisão do mesmo jeito. Ele, mesmo fora da prisão, ele influencia lá. E é isso que acontece com Deus e com o nosso mundo e com toda a criação de Deus. Quando a gente olha para aquilo que é bom nesse mundo, para as coisas boas, a gente sabe que em Cristo Deus vai terminar sua obra, redimindo todas as coisas. A gente vai viver de alguma forma que a gente não sabe, que a Bíblia dá pistas disso. Na ressurreição, a gente vai ter algo maravilhoso nessa criação que Deus desejou desde o início. Então, essas foram as minhas reflexões desse filme. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha aqui e de comentar aqui embaixo que filme que você gostaria que eu visse. Se você quiser, você pode ir lá ver a lista do IMDb, um site que coloca a lista dos 250 melhores filmes segundo a votação deles. Eu coloquei aqui os 100, é uma desculpa para eu ver filmes e falar, não, estou trabalhando aqui, vendo esses filmes, mas eu coloquei, eu acho que é algo legal, eu gosto de ver esses filmes e você também pode ver e no futuro a gente comentar juntos, né? Você tendo visto esses filmes também junto comigo, a gente ir comentando e criar essa comunidade aqui que eu acho que é o mais legal de poder compartilhar aqui esses vídeos com vocês. E me diz aí o que você achou sobre minhas indicações do filme, né? O que eu achei do filme. Eu gosto desse filme em particular. É um dos meus filmes favoritos também. Não colocaria ele como meu top um. Depois eu posso pensar, né, como se eu faria uma lista aí dos melhores filmes naquele momento. Mas vamos deixar isso para o futuro e comenta aí, vamos juntos fazer essa série, tá certo? Deus te abençoe, um abraço.